Então vamos lá. Hoje nós vamos ter esse encontro sobre relacionamentos afetivos, o porquê que é tão desafiador, porquê que muitos deixam de ser promissores, porquê que muita gente ainda está solteira, solteiro, porquê que as pessoas estão sofrendo tanto nessa área tão importante da nossa vida, que é a relação amorosa, né? Vocês vão perceber que as bases de uma relação amorosa, quando não respeitadas, elas batem com outras áreas da nossa vida. Geralmente, pessoas que têm dificuldades nos relacionamentos afetivos e amorosos, elas também encontram dificuldades nos relacionamentos sociais, com os amigos, com a família, com o dinheiro e com o trabalho em si. No fim das contas, eu falo que a gente sempre chega num denominador comum. Por quê? Porque os relacionamentos afetivos, eles são um reflexo de como nós estamos. Então, automaticamente, as demais áreas das nossas vidas, elas ficam capengas quando esses 7 pilares que eu vou apresentar para vocês, eles não estão saudáveis, eles não estão em equilíbrio, eles não estão em harmonia. Se vocês quiserem anotar, eu acho bacana, eu acho que é contribuição para vocês levarem para a vida, independentemente se vocês forem dar continuidade ou não, porque são conhecimentos de valor para nós, tá? São 7 pilares. O primeiro se chama polaridades. Yang, que é o masculino, e Yin, que é o feminino. O segundo pilar é a síndrome de Gabriela, que é aquela metáfora: eu sou assim, eu nasci assim, serei assim, quem quiser que me aceite assim. Gabriela. É uma metáfora, mas é bem conhecida nos relacionamentos em geral. O terceiro pilar é o desequilíbrio entre o dar e o receber. Vocês estão acompanhando? Estão conseguindo escrever? Se precisar repetir, me avisem. O quarto pilar é a segurança versus insegurança. Aqui entra o ciúme, o controle e as cobranças. O quinto pilar é ausência de parceria, ou apenas parceria, né? A ausência seria a violação desse pilar. Essa parceria, ela envolve metas, estilo de vida, boa noite, Josi, estilo de vida e costumes. O sexto pilar é a admiração. Que é um dos mais fortes adubos para os relacionamentos amorosos. E o sétimo pilar é o respeito. Que entra lealdade, fidelidade e respeito à família do parceiro. O sexto pilar é a admiração. O sétimo pilar é o respeito. No respeito envolve lealdade, fidelidade
e respeito à família do parceiro. Todos anotaram? Então eu vou iniciar explicando para você sobre esses pilares de forma bem objetiva, prática, e depois eu vou abrir para perguntas e para movimentos, tá? Vou abrir aí uns 2 ou 3 movimentos que eu costumo chamar de mini constelação. E aí quando eu for abrir para vocês participarem, eu vou finalizar a gravação para que ninguém seja exposto, porque essa gravação ela vai para o YouTube e para o Instagram. Mini constelação significa uma mini observação da atualidade, da realidade da pessoa. Constelação significa desemaranhar. Então, quando a gente monta uma mini constelação, a gente permite que o cliente, ao colocar no campo, fique constatado qual é o emaranhado. E acreditem, só isso já é o suficiente para algumas viradas de chave. Porque aí a pessoa vai ver, nossa, eu montei assim, né? É o meu estilo, é a minha verdade, a minha realidade. E aí a constelação em si é um movimento de reorganização, que não é o que eu farei hoje para a gente não se estender muito. Mas, como eu disse, só o montar já clareia muito. Então vamos lá. Essas polaridades, o primeiro pilar, que é polaridade, o homem é energia masculina, a mulher é energia feminina. Todos nós viemos de um homem e de uma mulher. Então, todos nós temos em nós a energia masculina e feminina. Porém, na mulher saudável, reverbera a energia feminina, que nós chamamos de energia Yin, que se escreve Y e no homem saudável, reverbera a energia masculina, que nós chamamos de energia Yang, Y-A-N-G. Quando um casal, vamos falar de casais héteros para facilitar, tá? Mas existe relacionamento afetivo entre casais homoafetivos e também envolve essas energias, mas eu não vou entrar nesse quesito hoje para a gente não se estender, tá? Tô falando de casais héteros. Então, quando um casal hétero, um homem e uma mulher, estão juntos e neste homem reverbera energia masculina e nesta mulher reverbera energia feminina, esse casal tem milhões de vezes maiores de chances de terem um relacionamento sólido, duradouro, de sucesso. O grande problema é que, com todas essas mudanças, passaram a haver inversões de polaridades. Eu tenho certeza que vocês conhecem pelo menos uma pessoa que está na polaridade invertida. Uma mulher mais macho que muito homem e um homem mais afeminado que muita mulher. Quando eu me refiro a afeminado, homem afeminado ou mulher macho, eu não estou falando de sexualidade, eu estou falando de postura. O que é a postura? Uma mulher que está mais no masculino do que no feminino, ela é muito mais ativa que o homem. Ela faz acontecer, ela puxa fila, ela decide pelos dois, ela se bobear, puxa a cadeira para o cara sentar, abre a porta para ele entrar. A questão aqui não é o que é certo e o que é errado, é o que é saudável e o que não é saudável. No que a gente se baseia, nós terapeutas integrativos os próprios psicólogos? A gente se baseia naquilo que é natural, nas leis naturais. E a lei natural diz que energia masculina é diferente de energia feminina. Isso já se inicia lá no princípio da vida. Quando um homem e uma mulher vão engravidar, o espermatozoide faz o percurso. Não é o gameta feminino que vem até o gameta masculino. É o gameta masculino que vai até o feminino. Ou seja, o movimento, a ação natural é do homem, deve ser do homem. Quando um homem está mais na energia feminina do que masculina, ele é mais sentimental que uma mulher. Ele é mais emotivo, mais emocionado.
mais sensível, ele sente mais, ele se dói mais, ele é mais passivo do que ativo. E isso entre um casal despolarizado gera gravíssimos problemas. Discussões, desentendimentos, chateações. A mulher tende a cobrar muito do homem quando ele está mais no feminino. Se mexe, me ajuda, vamos, decide. É você que deveria ter feito isso. Vocês podem perceber num prédio com elevador. O casal que está despolarizado, quem vai abrir a porta do elevador, fechar a porta do elevador, apertar o botão, fazer todo o movimento de entrada e de saída de um elevador, é a mulher. O homem ele vai estar ali atrás, seguindo a mulher. E a gente aprende que as leis naturais, naturalmente e saudavelmente, a mulher segue o homem. Isso não significa que se ele for pular de um apartamento, que ela vá pular junto. A gente está falando no sentido saudável da coisa, na rotina saudável do dia a dia. Então, um dos pilares violados, que é o pilar da polaridade, já gera grandes desafios para o casal. Basta um. Agora imagina casais que estão com 7 pilares desativados, violados. O desafio é ainda maior. O segundo pilar é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, morrerei assim, quem me quiser que aceite assim. Qual é o grande pulo do gato das relações? É contribuir para a evolução de ambos, dos dois. Então, quando esse homem e essa mulher, eles entendem que eles foram criados de uma forma que gerou neles algumas traumatizações, algumas manias, algumas atitudes que não fazem bem para a relação. E essa pessoa, esse casal decide melhorar por si e pelo outro, por si e pela relação. Esse casal tende a crescer, evoluir juntos. Agora, quando um ou ambos decide ficar do jeito que é, não, eu sou assim, eu gosto de beber de segunda a segunda-feira, quem me conheceu assim, me aceite assim. Esse relacionamento dificilmente vai para frente. Ou a mulher diz, eu sempre fui gastadeira, eu gosto de gastar. Ele me conheceu assim, que me aceite assim. Agora é uma vida a dois. Eles precisam reduzir costumes e manias que prejudicam a relação. E se ele se mantém na síndrome de Gabriela, dificilmente essa relação será saudável, promissora e duradoura. E muita gente vive a síndrome de Gabriela. Eu escuto isso em terapia direta, mas eu sou assim. Ela ou ele me conheceu assim. Vai acabar morrendo sozinho, muito possivelmente. O terceiro pilar, que é o desequilíbrio entre o dar e o receber, isso serve para amizade, para tudo. Aliás, na síndrome de Gabriela também, né? Um funcionário de uma empresa que diz eu sou assim, eu não vou mudar, eu não aceito essas regras, não vai para frente na empresa. A pessoa que entrou numa função numa empresa e ela tá uma mulher que está agindo mais no masculino do que no feminino, dificilmente ela vai conseguir ficar nessa empresa. Porque ela foi contratada como mulher justamente porque o RH viu nesse perfil feminino as características necessárias para aquela função. E aí ela tá mais no masculino, a coisa não vai fluir. E aí voltando para o desequilíbrio entre o dar e o receber. Quando um casal, um dá mais que o outro, este que recebe mais tende a sair da relação, porque ele se sente em débito. Isso é tudo inconscientemente. Que aí a gente escuta muito as pessoas dizerem, eu fiz de tudo, paguei até faculdade para ele ou para ela, eu ficava com as crianças para ela ir para a faculdade, eu fazia de tudo por essa mulher ou eu fazia de tudo por esse homem e ainda fui traída, traído, ou ele me largou, me abandonou. É o equilíbrio violado. Quem recebe demais não consegue ficar na relação, se sente em débito e se sente também sufocado. Então é preciso haver esse equilíbrio. Desde uma massagem no pé, um carinho, um costume que eles têm em casa. A mulher, por exemplo, que ela está sempre cozinhando e ainda lavando toda a louça e esse homem só fica no sofá, levanta, come, volta, essa mulher está dando mais para ele. Ele está recebendo muito. Ele precisa ajudar. Nem que seja tirando
os talheres, os pratos da mesa, ajudando ela com a refeição. Precisa existir esse equilíbrio. Eu estou dando exemplos muito simples, mas é na simplicidade do dia a dia que os cristais dos casais vão se quebrando. A insegurança é o quarto pilar. Quando um ou ambos, casal, um ou ambos são inseguros, esse que é inseguro, ele tende a sentir muito ciúme, porque um pouquinho de ciúme é natural, mas ele tem... Dica, pergunta. Recebe mais? Não. Quem recebe tende a sair do relacionamento. E esse sair não significa, ó, estou te abandonando. De sair de casa é de não estar junto, não ficar junto. Começar a fazer outras programações. Com os amigos ou com as amigas. Ocorre ali uma desvalorização daquele que dá demais. Mas também tem aqueles casos das pessoas que anoiteceram e não amanheceram, saíram comprar pão, cigarro e não voltaram mais. Geralmente, para não dizer que 100% dos casos, aquele que saiu e não voltou estava sendo servido diariamente pelo parceiro ou pela parceira. A pessoa insegura, ela tende a ter muito ciúme, ser controladora e cobrar demais. E isso mina a relação. Aquele que é cobrado, aquele que é controlado, aquele que sente o ardor do ciúme do outro, também tende a desanimar com a relação. Começa, inclusive, a olhar para o parceiro, para a parceira, como um cuidador. Mas está parecendo meu pai? Está parecendo minha mãe? E aí, como é que uma relação de filho com mãe ou filha com pai dá certo? Metaforicamente falando. Deixa de ser um relacionamento harmonioso. Vira pai e filho, mãe e filho. O quinto pilar, que é a parceria. Isso é tão importante, gente. A parceria, ela vem, não é da pessoa ser legal. A parceria vem desse casal ter metas, estilo de vida e costumes semelhantes. Dificilmente um casal onde ela cuida da saúde, ela faz academia, ela faz exercício físico, ela cuida da alimentação, ela respeita o ciclo circadiano, a hora de dormir, a hora de acordar, e ele não, dificilmente esse casal vai dar certo. Então, a parceria ela vem desse alinhamento consensual e semelhante do casal. É para isso que serve o namoro. Para a gente avaliar semelhanças das nossas metas de vida, focos de vida, estilos de vida, costumes, para que a gente possa caminhar o mais próximo possível na mesma direção. Porque se ela vai para a academia e ele vai para o bar, tô dando exemplo, não tô dizendo que homem é mais de bar do que mulher, tá? Tô dando exemplos aleatórios. Se ele vai mais para a academia e ela vai mais para o bar, como é que esse casal vai se encontrar no final do dia e ficar junto? Se ela não se importa com a quantidade de porcaria que ela come, ela começa a engordar, 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 e ele tá se cuidando, como é que esse casal vai se encaixar? Eu não tô falando de beleza, eu tô falando de saúde. Porém, a beleza tem peso e vocês sabem. Se ela é família, ela gosta, ela prioriza a família, ela gosta de ter momentos em família. E ele é botequeiro, ele gosta de estar com os amigos, ele gosta de estar no futebol, na bocha, em tudo quanto é lugar e raramente está com a família. Dificilmente esse casal vai ficar junto. Eu conheço casos de mulheres que fizeram a festinha de aniversário do filho e o marido não compareceu porque era o dia do futebol dele. Porque a prioridade dele era o futebol com os amigos. Ele não podia matar um dia de futebol para estar com a família no aniversário do filho. E esse cara deu sinais no namoro, mas ela não viu ou não quis ver. E também mulheres que falham no casamento, priorizam outras coisas e não a relação, a família, também dão sinais. Mas o homem não viu ou não quis ver.
Então essa parceria ela é fundamental e ela vem desses subpilares, mesmas metas, mesmos focos de vida, mesmos costumes. Claro que não serão 100% idênticos, mas precisam ser parecidos. O sexto pilar é a admiração. Esse é um grande adubo do amor e da amizade também. Dificilmente a gente consegue manter amizade com uma pessoa que a gente não admira. Imagina viver um relacionamento amoroso, afetivo, ou casar e manter um casamento com uma pessoa que você não admira. Que ela faz e fala coisas que você pensa, meu Deus do céu, quanta abobrinha, quanta falta de discernimento, quanta insensatez. E essa admiração, a gente observa no namoro também, né? Ela tem muito a ver com as metas, estilo de vida e costumes. Mas tem casais que ficam juntos se admirando, mas só um busca a evolução, porque a gente veio ao mundo para evoluir, e o outro estagna. Então, esse que busca a evolução, ele começa a ficar tão distante e nasce um precipício entre esse casal. Porque deixa de existir admiração, porque um evoluiu e o outro ficou. E o sétimo pilar é o respeito. É o respeito na comunicação, no dia a dia. Eu vou dar um exemplo muito simples. Casais que brincam, falam na brincadeira, cala a boca, vai se fuder. Na brincadeira. Ali já começa a pólvora. De repente tem uma briga, eles discutem ou brigam, porque casais brigam, e aí ele manda ela calar a boca, manda ela se fuder, ou ela diz pra ele, com ódio, com raiva. Isso vai minando a relação. E esse respeito, ele tem que existir não só entre o casal, mas entre o casal com os seus familiares. Dificilmente um casal consegue ficar junto de forma promissora e saudável quando a mulher desrespeita a família deste homem e este homem desrespeita a família dessa mulher. Como é que a gente desrespeita? Muitas vezes falando mal. Eu não gosto da tua mãe. Eu acho tua mãe asquerosa, uma chata. Olha o tipo da tua mãe. É natural que a gente venha se doer pelo homem e pela mulher que nos deram a vida, por mais falhos que eles sejam. Outro exemplo de respeito. Dificilmente um casal consegue se manter junto em harmonia quando a mulher chama a atenção do marido na frente dos filhos, ou vice-versa. Então, muita coisa envolve o respeito. A palavra respeito ela é muito ampla e complexa. E aí a lealdade e a fidelidade, né? São duas palavras parecidas, mas são distintas. A fidelidade significa você tocar somente aquele corpo, beijar somente aquela boca, ter relações sexuais somente com aquela pessoa. Tem casais que são fiéis, mas não são leais. O que é a lealdade? Tamo junto. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Ou, por exemplo, mulher está gestante, está ali no final da gestação, quem é mãe aqui sabe. No final da gestação a gente fica muito cansada, a gente sente dores nas costas, muitas sentem dores nas pernas, nos pés. O marido leal, ele não vai ficar te chamando para ir em lugares quentes, abafados, onde você vai ter que caminhar muito, onde você vai ficar desconfortável. E nem vai te deixar em casa para ir nesses lugares, porque ele vai entender que é um momento, é uma fase. Ele vai ficar ali na lealdade com você, tamo junto. Não dá para ir naquele churrasco? Vamos fazer uma carninha nós aqui em casa. Dei um exemplo, mas tem vários. Então tem casais que são fiéis, mas não são leais. E aí na discussão, já acompanhei casais discutindo em terapia, e ele dizendo assim para ela, eu nunca te traí. Todos os meus amigos traíram as mulheres, eu nunca te traí. E a mulher com muita mágoa dizer, eu acredito que você nunca me traiu. Mas você me deixou em muitas situações. Você não me deu apoio, você não esteve comigo. E já ouvi muito homem também dizer isso.
Você não estava comigo. Quando a minha mãe morreu, você não me apoiou, você não me deu ouvidos, você mal participou do velório da minha mãe só porque você não gostava dela. Isso é uma deslealdade. Entende que são pequenas coisas tão simples, mas que têm uma força absurda no relacionamento. Dei exemplos a maior parte de casamentos, mas isso serve para o namoro, para o noivado. Porque o namoro e o noivado é para isso. É para a gente conhecer o outro e dar a oportunidade do outro conhecer a gente. E juntos nós decidimos ficar juntos. Por isso que eu sempre digo, namorem por pelo menos 1 ano e meio a 2 anos antes de decidirem se casar. Porque a paixão, ela dura até 2 anos, e isso a ciência já conseguiu comprovar. Existe uma alteração de nível cerebral, químico cerebral em nós quando nós estamos apaixonados. A pessoa apaixonada, ela vê qualidades que não existem e ela não vê os defeitos, as características graves, negativas que de fato existem. E aí você entra, mergulha naquela relação e no casamento, no dia a dia, você vai descobrir que você entrou numa baita de uma roubada. Aí muitas vezes você já até engravidou, já até tem filho e todo mundo sofre com isso. Então o namoro ele é muito bacana, justamente é um test drive. É um test drive. É para vocês se conhecerem, medirem as semelhanças, os costumes, metas, focos de vida, se vai ter respeito, se vai ter lealdade, se vai ter fidelidade, se vai ter parceria, se vai ter equilíbrio entre o dar e o receber, se ambos estão dispostos a abrir mão de algumas coisas e fazer outras que muitas vezes nem gostam muito, mas que isso vai alimentar e agregar a relação. E as pessoas não namoram mais, né? Ou namoram 30 dias e juntam as escovas de dente. Então, basicamente, são esses os 7 pilares que mantêm uma relação infernal ou harmoniosa. E aí vai da gente conhecer e aplicar na nossa vida. Principalmente quando a gente está aberta ou aberto para um relacionamento novo. A gente tem a obrigação de analisar o outro. Analisar não é julgar. Analisar é observar o que é que esse outro ou esta outra vivencia, você vai bater com o que nós buscamos e vivenciamos também. É uma obrigação nossa, que a vida é muito curta para ser desperdiçada. Quantas pessoas estão em casamentos tóxicos, falidos há 25, 30 anos, infelizes, desenvolvendo doenças simples como rinite, sinusite, enxaqueca, mas também desenvolvendo doenças graves como câncer, por desgosto, por tristeza, por infelicidade, por arrependimento, mas por alguma razão não saem. Talvez por dificuldade financeira, medo de ser julgado, julgada pelos filhos, pelo patrimônio, enfim, N razões. Então, quando a gente faz esse checklist, conscientemente, as nossas chances de encontrar alguém para nos complementar é muito grande. Porque todos nós somos completos. Não existe esse negócio de alma gêmea. Alma gêmea são irmãos gemelares. Cada um é único e completo. Somos completos como somos. O outro vai nos complementar. Vai nos transbordar. E através dos desafios do dia a dia, esse casal vai se lapidando. Mas quando eles são muito diferentes, a lapidação se torna impossível e vira um verdadeiro inferno, uma guerra entre duas pessoas. Faz sentido para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou fechar, tá? Eu vou fechar então. Eu estava gravando, como eu falei, eu vou utilizar nos meus meios os meus meios sociais. Então eu vou finalizar a gravação, deu 30 minutos, e vou abrir para vocês perguntarem, participarem, e a gente vai fazer alguns movimentos e para preservar vocês mesmo, ok?